Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natasha, pediatra, especialista em transtorno de desenvolvimento infantil e mãe de Davi, autista nível 1 de suporte. Hoje a gente vai falar de um tema que me irrita muito. A pergunta é: telas podem causar autismo? E a resposta é não. E eu acho que eu acabaria o vídeo aqui. Brincadeira, gente, não. Na verdade, a gente vai falar o porquê que isso não é real e de onde veio essa história de que autismo é causado por excessos de tela. Fica aqui para entender um pouquinho esse mito e absurdo e eu vou te explicar o porquê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você gosta do conteúdo, você dá um clique aqui, você compartilha e deixa o seu comentário. A gente já falou aqui um pouquinho em outros vídeos, eu explorei mais sobre o conceito do autismo, mas o que a gente sabe? Que o autista, ele tem uma dificuldade da interação social. Alguns têm atrasos de fala e tem uma dificuldade da comunicação não verbal também. E aí veio a história do excesso de tela. Na pandemia, né, veio a história do autismo virtual, veio de lá. Então esse autismo virtual, por quê? Por causa do excesso de tela. A gente começou a colocar as crianças em frente de uma televisão, seja ela em casa, seja ela para se divertir, seja para estudar. E esse excesso de tela, ele tem implicações, tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem limitações muito evidentes sobre o uso de tela. E hoje, cada dia mais, a gente tem mais evidência científica o quanto as telas, o excesso de telas fazem mal para nossas crianças e adolescentes. Sabendo desse contexto, o que a gente precisa entender? O excesso de tela, ele vai causar o que no cérebro dessa criança? Ele vai causar algumas alterações que vão fazer com que tenha atraso do desenvolvimento. Por quê? Porque eu não estou estimulando essa criança, porque eu não estou desenvolvendo essa criança, porque a criança parada na frente de uma tela, ela fica com um comportamento passivo, ela não interage com ninguém. Como é que ela vai falar? Como que ela vai desenvolver a motricidade da fala, a aprendizado de palavras, se ela está em frente a uma tela onde ela só ouve, ela não troca? Para que a gente melhore a nossa comunicação, a gente precisa ver o outro ser humano, a gente precisa interagir com outro ser humano. Então eu preciso falar, ele retrucar e eu falar de novo. Isso é a comunicação. Eu preciso também ver a comunicação não verbal, a cara de bravo, a cara de feliz, o posicionamento das mãos, a virada do rosto. Então isso são comunicações não verbais, a comunicação de linguagem, que também elas precisam ser ensinadas e aprendidas no dia a dia da convivência. É no processo da interação social, é no processo do dia a dia social que a gente aprende isso quando a gente é pequenininho. E uma vez que eu tiro a gente do ambiente social e coloco isso na frente de uma tela, onde eu não vou interagir com essa criança, eu não vou brincar com essa criança, eu não vou desenvolver essa criança, é claro que vai ter áreas do meu cérebro que não vão ser ativadas, que não vão ser desenvolvidas. E eu vou ter atrasos. E aí eu começo a ter atraso de fala, atraso de socialização, às vezes comportamentos estranhos. Por quê? Porque justamente eu não estou sendo desenvolvida da forma adequada. Porque quem está me desenvolvendo, entre aspas, é uma tela, é uma televisão, é uma imagem. É uma imagem que não estimula em mim nada, que não é uma imagem muitas vezes humana. E o nosso cérebro, ele reconhece a face humana, ele entende a face humana. Então ele aprende melhor com outra face humana. Quando eu coloco uma criança na frente de uma tela, eu vou ter implicações cerebrais, neurológicas sim, mas elas vão ser momentâneas. A partir do momento que eu tiro essa criança da tela, que eu limito a tela dela e que eu coloco ela de volta no ambiente, ela vai ter a capacidade de aprender. E aí aquelas áreas do cérebro que não estavam sendo estimuladas, passam a ser estimuladas. E a fala vai ser desenvolvida, o comportamento vai ser ajustado, a interação social vai ser aprendida e isso vai se desenvolver. Diferente do autismo. O autismo, ele é uma alteração genética, tem alterações neurológicas lá de base e que existem desde o nascimento. As alterações do autismo, os comportamentos, eles acontecem desde que a gente nasce, desde o pequenininho. Já apresenta, independente da quantidade de tela, ele vai ter aquele comportamento. É claro, óbvio, que se você coloca muita tela numa criança autista, você piora muito
as características dela, você piora muito os déficits dela, você piora muito a quantidade do comportamento. Tanto que a gente evita o máximo possível tela para autista, né? Tem que ser muito limitado. A criança autista, ela vai ter isso. Você pode até tirar a tela, ela vai ter uma melhora do comportamento, mas ela não vai resolver o comportamento, ela não vai resolver a fala dela não vai normalizar, o comportamento dela não vai normalizar, ela não vai deixar de ter alterações sensoriais porque você não coloca ela na tela. Essa é a diferença, por isso que não existe autismo virtual. Esse termo foi criado durante a pandemia, mas de uma forma muito errada. A gente não deve falar sobre isso, deve-se falar sobre excesso de tela, atraso do desenvolvimento por excesso de tela, por falta de estímulo. E isso a gente viu muito na pandemia. Foi muito frequente a quantidade de crianças que tiveram atraso de desenvolvimento secundário ao excesso de tela e o isolamento social. Mas isso não implica no diagnóstico de autismo. Então, assim, uma coisa é você tem algo momentâneo. Outro, que é o autismo, você tem desde nascença. E o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre as telas? Ela diz o seguinte, que até os 2 anos é 0 tela. Nada de colocar desenhinho da galinha pintadinha, nem aí desafins, Mundo Bita para o seu bebê de 8 meses assistir. Coloca música para ele. A música é ótimo, você pode botar as músicas desses personagens, né? Mas nada de tela. Segundo, de 2 a 5 anos, aí a gente libera 1 hora de tela por dia. De 5 anos em diante, 2 horas de tela. E na adolescência, 3 horas de tela. Me pergunta qual é o adolescente que faz 3 horas de tela por dia. Também tô querendo achar esse aí, viu? É difícil pra caramba, gente, mas são orientações baseadas em evidências científicas e muito importantes da gente seguir e cobrar dos nossos filhos aí que eles limitem as telas também, a gente ser mais rígido nesse processo. Inclusive a gente também, eu acho que tela tem muito a ver com o nosso processo e a nossa relação com a tela, né? Nossa tela é o celular, que a gente fica aqui. Então, o quanto a gente fica na tela repercute no quanto o meu filho vai ficar também, né? Que exemplo que eu vou dar? Eu consigo me desvincular da tela para eu dizer para ele se desvincular também? Eu deixo essa pergunta para vocês aqui. É importante que a gente também dê o exemplo, que a gente também consiga se desvincular das telas para a gente poder cobrar que nossos filhos desvinculem também, principalmente na adolescência, gente. E aí, sabendo desse tempo de tela da Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente segue aí nos nossos consultórios, nas nossas orientações, é importante a gente trazer que ar livre, brincar, explorar, sujar é a coisa mais importante que você vai fazer para sua criança, autista ou não autista. Vai desenvolver sensorial, vai desenvolver aprendizado, vai desenvolver experiências, memórias. Então, vá para lugares com parques, passeie, esteja ali no mundo, no ar, e deixa a criança se sujar, deixa ela brincar, não tem problema. É a proteína S que a gente diz, né? A proteína da sujeira, que é a proteína boa. Então, a gente precisa ter esses momentos divertidos, bicicleta, o sol, praia. Isso é muito importante que a gente tenha frequentemente no dia a dia da criança. A gente está cada vez mais enjaulado e a gente precisa ir para o ar livre. A gente precisa ir explorar outros lugares abertos e mais divertidos para essas crianças e a gente também. Finalizo hoje dizendo para vocês, não existe autismo virtual. Tela não causa autismo, 0 tela até 2 anos e bora pra rua pra brincar. Lembrando, pessoal, de deixar o like aqui embaixo, comenta no vídeo, compartilha e até o próximo.